Bom, pessoal, então a gente está de volta hoje. A gente vai continuar aí falando dos anti-inflamatórios, né? O bacon aí da farmacologia. Na verdade, o bacon são os não esteroidais. Hoje a gente vai continuar e a gente vai falar com os esteroidais, tá? Então a gente já falou dos não esteroidais, primeira parte da aula. Agora a gente vai falar dos esteroidais, que a gente também chama de AIAs, tá? Uma abreviação, e que eles, na verdade, quimicamente falando, vão ser os glicocorticoides sintéticos. E aqui só uma informação aleatória. Reparem que a quarentena tá sendo bem estranha. Eu tô de bigode. Eu resolvi fazer um bigode porque, enfim, raspei o cabelo, não deu certo, fiz todo cagado aqui. Resolvi fazer bigode. É isso aí. Agora eu vou ficar de bigode na quarentena. Tá? Bom, então vamos lá. Anti-inflamatórios esteroidais, que são aqui, quimicamente falando, os glicocorticoides sintéticos. Tá? Para a gente falar desses caras primeiro, a gente tem que falar o que é um esteroidal, que é algo esteroidal. Por que ele chama de anti-inflamatório esteroidal? Por que ele é um glicocorticoide? Tá? Os glicocorticoides, ou os corticoides, os corticosteroides, desculpa, eles nada mais são do que os nossos hormônios esteroides, tá? Que vão ser produzidos lá pela nossa glândula adrenal, mais especificamente pelo córtex da glândula adrenal. Quais são esses hormônios esteroides? A gente vai ter a aldosterona. Tá? Vou falar desses três principais aqui, tem mais, tá? Mas são os principais. A aldosterona, o cortisol e os estrógenos, tá? Os hormônios andrógenos, os hormônios sexuais. Tá? Esses três caras eles vão ser produzidos à base de colesterol no córtex da adrenal. Tá? A gente vai ver que os anti-inflamatórios esteroidais vão ter relação com um desses caras aqui. Tá? Então, primeiro eu tenho que falar aqui rapidamente desses três. O que eles fazem? A aldosterona vai estar relacionado com manutenção de osmolaridade, lembra, retenção de sódio. Então, se eu retenho sódio, eu retenho mais líquido, está relacionado com a manutenção do volume plasmático. O cortisol, ele vai estar relacionado com metabolismo e resistência ao estresse. A gente vai liberar cortisol quando a gente está estressado, isso vai alterar a forma que o nosso corpo funciona, metabolicamente falando. A gente já vai falar disso. Cortisol vai ser o principal foco da nossa aula. E a gente tem aqui os hormônios sexuais que vão gerar as características secundárias sexuais. Tá? Por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa nos glicocorticoides sintéticos, nos anti-inflamatórios esteroidais, lembrando que é a mesma coisa, tá? Que aqui no slide vão aparecer os dois termos. Glicocorticoide sintético é o nome químico dos anti-inflamatórios esteroidais. Tá? Quando a gente fala dele, aqui tem alguns. Esses caras, a gente sempre vai medir eles em relação à potência anti-inflamatória deles. Então, todos eles vão ter uma potência anti-inflamatória, vão ser, enfim, anti-inflamatórios bons, médios, muito bons, mas eles também vão ter relação com retenção de sódio. Por que retenção de sódio? Esses três hormônios, aldosterona, cortisol e até os hormônios sexuais, eles têm a estrutura química muito parecida, tá? Então, quando a gente pensa em uma molécula que é um glicocorticoide, a gente não consegue fazer um glicocorticoide que atue só como aldosterona, um glicocorticoide sintético, que vai atuar só como aldosterona, só como cortisol ou só como um hormônio sexual. Tá? Então, esses glicocorticoides sintéticos que a gente faz, a gente já vai ver, eles vão querer atuar como cortisol, tá? Mas eles acabam tendo efeitos de aldosterona e efeitos de estrógenos aqui no nosso organismo. Isso vai ser importante para a gente entender efeitos colaterais lá na frente. Mas o principal efeito que a gente tem em relação, até tem tabelas que mostram isso, é nessa potência de retenção de sódio dos anti-inflamatórios esteroidais. Tá? Então, qualquer anti-inflamatório esteroidal, ele vai ter uma potência anti-inflamatória, ou seja, a capacidade dele diminuir os sinais e sintomas da inflamação, mas também vai acabar retendo um pouco de sódio. Tá? Até esses que estão zero, aqui betametasona, dexametasona, não é zero absoluto, é 0, alguma coisa, eles acabam retendo um pouco de sódio. E daí, quando a gente pensa em si nos anti-inflamatórios esteroidais ou, de novo, os glicocorticoides sintéticos, lembrando, é a mesma coisa, anti-inflamatório esteroidal, o nome da classe, glicocorticoide sintético é a classe química desses fármacos. Tá? A gente divide eles em três efeitos aqui: efeito rápido, o mais famoso é a hidrocortisona e a cortisona; efeito intermediário, nossa, minha voz sumiu, mas enfim. Efeito intermediário, que o mais famoso é a prednisona, tá? Mas tem outros, e o efeito prolongado, mais famoso aqui é a betametasona. Para vocês, assim, o que eu vou cobrar de nome para vocês são esses três nomes aqui: cortisona, hidrocortisona, prednisona e betametasona. Tá?
Não precisa saber se é rápido, intermediário ou prolongado, só quero que vocês saibam que existe isso. E efeito rápido, intermediário e prolongado é o tempo que ele vai atuar no nosso organismo. Tá? Então, cortisona e hidrocortisona atua geralmente por um dia no máximo, aí fica atuando. Prednisona já é um dia e meio, 2. Betametasona uns 2 dias. Tá? Não significa que você vai tomar de 2 em 2, 1 em 1. Estou falando do tempo máximo que eles atuam. Tá? O efeito rápido vai atuar durante um tempo pequeno, efeito intermediário um tempo intermediário e efeito prolongado um tempo prolongado. Beleza. Então, ó, a gente viu que os anti-inflamatórios esteroidais, que quimicamente são glicocorticoides sintéticos, eles vão fazer ações aí parecidas com as dos nossos hormônios esteroidais. Tá? Eu falei um pouco aqui que todos eles vão ter uma potência, anti-inflamatório também é uma potência na retenção, por conta dessa semelhança na estrutura química deles. Tá? Falei aqui do efeito rápido, intermediário e prolongado dos glicocorticoides sintéticos. Agora a gente vai falar como eles fazem isso, por que eles são anti-inflamatórios, qual é o mecanismo de ação deles. Tá? Então, o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios esteroidais vai ser atuar em receptores citossólicos, receptores citoplasmáticos, e vão atuar lá no DNA, ativando e inibindo síntese proteica. Daqui a pouco a gente já mostra. Tá? De uma maneira mais direta, o que esses caras são? Eles vão ser agonistas, principalmente dos receptores de cortisol. Tá? Quando a gente pensa no anti-inflamatório esteroidal, a gente quer que ele tenha um efeito cortisol-like, que ele atue parecido com o cortisol. Tá? Ele tem uma função parecida com a do cortisol. Tá? Então, a gente sintetiza essas moléculas, esses glicocorticoides sintéticos, para eles atuarem como o cortisol atuaria. Tá? Então, o principal mecanismo de ação deles, se a gente for falar de uma vez só, ele é agonista, eles vão ser agonistas de receptores de cortisol. Beleza, e daí o que isso vai fazer? Vamos por partes. Primeiro, de maneira geral, para a gente entender o que agonizar um receptor de cortisol causa. Então, aqui tem um esquema que eu coloquei o agonista, pode ser o cortisol, o meu anti-inflamatório esteroidal, enfim, é um agonista, e aqui é o receptor dele, o receptor citossólico nuclear, está dentro da célula. Bom, vamos lá. O que precisa acontecer? Primeira coisa, essa molécula aqui que vai agonizar o receptor, ela vai precisar entrar na célula e se ligar ao receptor. Se ligou ao receptor, tá o agonista-receptor, quando a gente tem essa ligação, esse complexo agonista-receptor vai ser encaminhado para o núcleo da célula. Ele vai atuar lá no DNA. Tá? E o que ele promove no DNA? Chega lá esse complexo, liga no DNA e fala, DNA, altera a transcrição gênica. O que é alterar a transcrição gênica de uma célula? É alterar os RNAs mensageiros que aquela célula produz. Então ele vai falar, ó, para de produzir esses RNAs mensageiros, começa a produzir aqueles. Tá? Ou diminui a produção desse, aumenta a produção daquele, enfim, mas vai mudar os RNAs mensageiros que aquela célula produz. Beleza, e daí, o que esse RNA mensageiro faz? RNA mensageiro, como a gente sabe, ele é sintetizado lá no núcleo, mas ele vai sair do núcleo da célula, certo? E vai sofrer aqui na região do citoplasma o processo de tradução, e esse RNA mensageiro tem a informação para traduzir uma proteína. Tá? Então, alterar a transcrição gênica nada mais é do que alterar a população proteica de uma célula, ou seja, eu vou diminuir ou cessar a síntese de algumas proteínas e aumentar ou iniciar a síntese de outras proteínas. Tá? Então, de uma maneira geral, o que um agonista desse receptor de cortisol, que o anti-inflamatório esteroidal vai fazer nas células, ele vai entrar na célula e falar para a célula, para de produzir essas proteínas, começa a produzir aquelas. Tá? Ou diminui a produção dessa, aumenta a produção daquela, enfim. Ele vai aí mexer com essa dinâmica, vai alterar a população proteica da célula. E essa alteração da população proteica da célula que vai gerar os efeitos do cortisol ou do anti-inflamatório esteroidal. Bom, então a gente tem que falar um pouco dos efeitos desses glicocorticoides, seja o sintético ou seja o natural, seja o cortisol, por exemplo. Então esses efeitos que eu estou falando aqui, eles vão ser tanto de cortisol quanto os efeitos dos glicocorticoides sintéticos. Afinal de contas, como eu disse, esses caras, os anti-inflamatórios esteroidais, os glicocorticoides sintéticos, eles são nada mais do que análogos do cortisol. É uma tentativa nossa de fazer um cortisol sintético. Tá? Então, esses efeitos eles vão servir tanto para o cortisol, aqui a gente vai falar principalmente dos efeitos do cortisol, na verdade, quanto para os medicamentos que a gente vai ver. E a gente costuma dividir esses efeitos em 3, sobre o metabolismo, sobre tecidos e sistemas orgânicos, não vou falar de todos, vou falar de alguns,
e os efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores. Tá? Então, ó, sobre o metabolismo. O que um glicocorticoide sintético vai fazer? O que o cortisol faz? Se vocês lembrarem de bioquímica, cortisol é um hormônio catabólico. Então, ele vai estimular vias catabólicas. Tá? Ou seja, ele vai estimular lá proteólise muscular para deixar aminoácido disponível para que ocorra gliconeogênese hepática, vai acabar aumentando a glicemia, tá? Por estimulação de glicogenólise e gliconeogênese hepática, vai aumentar a liberação de ácidos graxos, o que pode aumentar a liberação de VLDL na circulação, vai aumentar o apetite, ele tem efeitos catabólicos relacionados com o catabolismo. É um hormônio catabólico, eu não vou entrar aqui no mérito da bioquímica para ficar explicando cada um desses, apesar de bioquímica ser sensacional, né? Enfim, mas eu não vou entrar nesse mérito. Tá? Mas eu quero que vocês entendam, ele tem um efeito catabólico. Tá? Então, vai degradar a massa muscular, acaba aumentando a glicemia, ele tem um efeito de diminuir a gordura periférica nos tecidos periféricos, mas aumentar a síntese de gordura visceral. Tá? O cortisol faz isso, os glicocorticoides fazem isso. Você tem uma lipólise na periferia, tá? Na região periférica do organismo, mas a região visceral você acaba tendo um acúmulo de gordura. É aquele, sabe o ZTzinho do MIB? Eu devia ter colocado uma foto aqui. O ZTzinho do MIB, quem é estressado libera muito cortisol, geralmente tem aquele formato de ZTzinho de MIB, né? Um barrigão, as pernas e os bracinhos finos. Tá? Enfim, ele promove isso. Isso daí tem relação com os efeitos metabólicos dele. Tá? Então, ele vai promover uma lipólise periférica, uma lipogênese central, aumenta a glicemia, diminui massa muscular e aumenta o apetite também. Sobre tecidos, tá? Vamos falar aqui dos mais importantes. Ele diminui massa muscular, a gente já viu aqui é catabólico, então vai diminuir massa muscular. Ele ativa osteoclasto, tá? Então os glicocorticoides vão ativar o osteoclasto. O que isso significa? O osteoclasto destrói a matriz óssea, então o osso vai ficar mais frágil. Tá? Eles vão diminuir a síntese de colágeno em tecido conjuntivo, ou seja, dificulta a cicatrização, vai facilitar a formação de rugas, enfim, vai diminuir isso daqui. A gente vai ver aqui na parte inflamatória daqui a pouco ele faz, não vou falar sobre isso. Ele gera uma sobrecarga cardíaca, ele aumenta muito a atividade cardíaca, acaba produzindo moléculas vasoconstritoras, tá? Ele vai promover facilidade da maturação do feto, que isso daqui não vai ser tão importante para a gente. Ele sobrecarrega o rim, tá? Então ele vai acabar retendo sódio pelo aquele efeito que ele tem parecido com a aldosterona, tá? Mas ele acaba retendo sódio, então tem uma sobrecarga renal no meio, e ele também vai acabar modulando o humor. Tá? Então vocês vejam que o cortisol, os glicocorticoides, eles vão atuar em diversos tecidos do nosso organismo. Isso vai ser importante daqui a pouco. Essa parte aqui do metabolismo e essa parte dos efeitos nos outros tecidos vão ser importantes para quando a gente falar de efeitos colaterais dos anti-inflamatórios esteroidais. E por último, que é o foco, né? A gente está vendo anti-inflamatório. Até agora, metabolismo e esses efeitos que a gente viu não tem relação direta com inflamação. Por que esses caras também funcionam como anti-inflamatórios? Tá? Quando a gente pensou, antes de passar o slide, quando a gente pensou nos não esteroidais, só para vocês lembrarem de cabeça, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são inibidores da COX. Pronto, inibiu COX, diminui prostaglandina. Prostaglandina é importante lá para a manutenção da inflamação, beleza, você vai diminuir sinais e sintomas da inflamação. O que os anti-inflamatórios esteroidais vão fazer? Lembrando, eles atuam lá no núcleo da célula, vão alterar as proteínas que a célula produz. Das proteínas que a gente falou da aula passada, de anti-inflamatórios não esteroidais, as principais proteínas que os esteroidais vão diminuir drasticamente a produção são a COX, lembra, inibição de COX diminui prostaglandina, aqui ó, quebrei COX, diminui prostaglandina, e a fosfolipase A2, que é aquela enzima que vai atuar lá nos fosfolipídios de membrana com ômega 6 e transformar em ácido araquidônico. Tá? Então diminui drasticamente a produção dessas duas enzimas. Se eu diminuir drasticamente a produção dessas duas enzimas, indiretamente eu estou diminuindo drasticamente, a produção de prostaglandinas, neurotrienos, tromboxanos. Tá? Então eles vão ter esse efeito na inflamação por conta disso daqui. Tá? Deixa eu deixar bem claro que tem um esquema, eles não vão diminuir só a produção de COX e fosfolipase A2, eles diminuem a produção de diversas outras proteínas relacionadas com a inflamação. Tá? É que para a gente essas duas são mais fáceis da gente enxergar. Tá? E por conta disso, por eles atuarem com espectro amplo, tá? Eles não atuam só em COX como os não esteroidais, eles têm um efeito anti-inflamatório muito maior do que os não esteroidais.
Anti-inflamatório esteroidal, ele tem o efeito anti-inflamatório, analgésico, antipirético, muito melhor, muito maior do que os anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? Porque eles atuam em diversas partes aqui da sinalização da inflamação. Só que além disso daqui, tá, eles também vão ser imunossupressores. Por que imunossupressores? Não vou entrar no mérito aqui, mas eles vão interferir na produção de algumas citocinas. E essas citocinas que eles interferem na produção, elas são super importantes para a resposta imune específica, aquela que produz anticorpo. Tá? Então, quando a gente toma um anti-inflamatório esteroidal, além da resposta anti-inflamatória que a gente vai ter uma resposta imunossupressora. Ou seja, o nosso sistema imune vai diminuir a resposta dele, principalmente da resposta imune específica, que é aquela de produção de anticorpos. Sei lá, você está com uma infecção, você precisa produzir anticorpos. Se você toma um anti-inflamatório esteroidal, pode ser que dê ruim, tá? Vai depender. Tá? Porque os anti-inflamatórios esteroidais, além de serem anti-inflamatórios, eles são imunossupressores. Tá? Bom, beleza. Então, para que esses caras são utilizados na prática? Eles têm duas grandes utilizações. A primeira, para patologias ou alterações que necessitam de um poder anti-inflamatório, ou seja, eu preciso ter uma ação anti-inflamatória, mas eu também preciso ter uma ação imunossupressora ao mesmo tempo. Tá? Já vou dar exemplo disso, mas geralmente tem a ver com autoimune. Quando você tem o seu próprio corpo atacando você mesmo, você precisa diminuir a ação do ataque imunossupressor, mas você também precisa aliviar os sintomas daquele ataque anti-inflamatório. Tá? Além disso, eles também vão ser utilizados em casos onde os anti-inflamatórios não esteroidais não são eficazes. Ou seja, você está lá, vou dar um exemplo prático, tá? Lesões em ligamento, torções. Quando a gente pega em ligamento, articulação, anti-inflamatório não esteroidal, eles geralmente não fazem tanto efeito, tá? A não ser dos específicos de COX-2. Só que esse daí a gente já falou na aula passada, eles vão ser utilizados com mais cautela. Tá? Então, quando você torcer o pé, você pode até tomar um paracetamol aí para aliviar a inflamação, mas ele não vai aliviar tanto assim. Se for uma torção leve, beleza. Agora, se você tem uma torção pesada, geralmente o médico vai te dar lá direto um anti-inflamatório esteroidal, porque a gente sabe que o não esteroidal não vai ser eficaz. Estou dando um exemplo, mas ele vai ser utilizado ou quando a gente precisa de um poder anti-inflamatório e imunossupressor ao mesmo tempo, ou quando o anti-inflamatório não esteroidal não é eficaz. Tá? A primeira tentativa sempre é com o não esteroidal. Tá? Vocês já vão entender por quê. Então, ó, o que a gente usa na terapia anti-inflamatória e imunossupressora? Tá? Quando a gente pensa aqui nesses dois. A gente vai ter distúrbio, tá tocando o telefone, tá? Vou deixar tocando, enfim, vai ficar um somzinho do fundo aí, ó, que da hora. Bacana, resolve tocar bem nas horas que eu tô gravando. Enfim. Distúrbios reumáticos. O que são distúrbios reumáticos? Lúpus é um distúrbio reumático, tá? Tendinite, que vão mexer com o sistema reumático do nosso corpo. Geralmente tem relação com o líquido sinovial de articulação. Tá? Mas distúrbios reumáticos, eles geralmente são autoimunes. Alergia é uma situação autoimune. Tá? Alergia é o seu sistema imune dando uma resposta exacerbada a um antígeno. Asma. Tá? Asma também é autoimune. Doença inflamatória intestinal pode ser autoimune. Algumas neoplasias, principalmente as leucemias. Tá? As leucemias, elas têm uma relação aí, os anti-inflamatórios esteroidais podem ser utilizados. E por último aqui, transplante de órgão. Tá? Transporte de órgão, você, enfim, fez uma cirurgia, então você está inflamado pela cirurgia e você precisa diminuir a resposta do seu sistema imune para não, enfim, tentar destruir, tentar tirar aquele enxerto do seu organismo. Tá? Então, os anti-inflamatórios esteroidais, eles vão ser utilizados quando a gente tem a gente precisa de uma terapêutica anti-inflamatória e imunossupressora ao mesmo tempo. Tá? Geralmente, quando a gente tem alterações autoimunes. Tá? Além disso, eles também vão ser utilizados quando os anti-inflamatórios não esteroidais não são eficientes. Beleza. Daí você pode pensar, pô, mas você está falando que o esteroidal ele tem um poder anti-inflamatório melhor, maior que os não esteroidais. Por que a gente não usa sempre o esteroidal ao invés do não esteroidal? Porque eles têm muitos efeitos colaterais. Tá? Então, o anti-inflamatório esteroidal, ele gera efeitos colaterais, não tem como fugir. Claro, você vai tomar lá, sei lá, durante 10, 15 dias, você não vai ter tanto problema. Tá? O problema é que, se a gente pensa nessas alterações aqui autoimunes,
Geralmente, um indivíduo que tem asma, ele vai fazer um tratamento de asma, é para a vida inteira, alergia para a vida inteira, distúrbio reumático, lúpus também é para a vida inteira, tá? Então, geralmente, quando o indivíduo precisa de uma terapêutica anti-inflamatória imunossupressora, ele vai tomar por bastante tempo esse medicamento e vai dar problema para ele. E é por isso que você também não pode, qualquer dorzinha de cabeça, pegar lá e tomar um anti-inflamatório esteroidal. Tá? Se você fizer isso, qualquer dor de cabeça, você toma uma vez por semana durante meses, você pode ter esses efeitos aqui de uso contínuo. Vai matar uma formiga com uma bazuca. Uma dor de cabeça com uma aspirina, com anti-inflamatório não esteroidal, já é o suficiente. Você não precisa atacar lá uma betametasona para tirar a dor de cabeça. Vai acabar a dor? Vai acabar. Acaba mais rápido, vai ser mais eficiente. Só que você está matando uma formiga com uma bazuca. Tá? Bom, e daí quando a gente fala dos efeitos colaterais desse cara, a gente tem dois. Primeiro, da interrupção da terapia e segundo, do uso contínuo. A gente vai falar primeiro dessa interrupção da terapia. O que é isso? Para a gente entender isso daqui, a gente precisa entender como que funciona nosso eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Tá? Enfim, a gente tem lá o nosso hipotálamo, daí você fica estressado, qualquer sinal de estresse, isso daqui estimula o hipotálamo a liberar uma proteína que chama fator liberador de corticotropina. Esse fator liberador de corticotropina vai lá na hipófise e estimula a hipófise a liberar corticotropina. Tá? Então, o estresse diretamente vai chegar lá e fala libera corticotropina. Beleza. O que a corticotropina faz? A corticotropina sai na circulação, ela vai encontrar lá a glândula adrenal, e fala para a adrenal, ó, libera os seus hormônios aí do seu córtex, do córtex da adrenal, que vão ser aldosterona, os hormônios sexuais, e para a gente o mais importante aqui é o cortisol. Beleza. Esse eixo ele sofre um feedback negativo. O que é feedback negativo? Ele vai ser inibido para ele parar de funcionar aqui, para ele parar de produzir mais cortisol, aldosterona e hormônios sexuais. O produto dele, o cortisol, vai inibir o próprio estímulo desse eixo. Como assim? Produzir cortisol. O cortisol vem aqui e inibe a liberação de fator de liberador de corticotropina e de corticotropina. Ou seja, o que eu quero dizer, quanto mais cortisol eu tenho no organismo, menos eu vou produzir de cortisol. Tá? É um feedback negativo. O produto da via inibe a própria via, a própria produção dele. Beleza. Quando a gente põe o anti-inflamatório esteroidal na jogada, o que o anti-inflamatório esteroidal é? Ele é um análogo do cortisol, ele vai funcionar parecido com o cortisol. Então, o anti-inflamatório esteroidal, ele, por si só, vai diminuir a ação desse eixo aqui. Tá? Ele diminui a ação desse eixo aqui. Ou seja, quando o indivíduo está em terapêutica com anti-inflamatório esteroidal durante um tempo, aí mais de 15 dias, não entrar assim, o corpo dele vai acabar tendo praticamente nada de cortisol. Tá? Por quê? Porque ele está lá com o anti-inflamatório esteroidal inibindo essa via aqui. Tá? Então, a gente diminui a produção endógena de cortisol. Tá? É normal. Quem faz a terapêutica com anti-inflamatório esteroidal diminui a produção endógena de cortisol. Beleza, tudo bem. O cara está tomando isso daqui porque ele quer um efeito anti-inflamatório imunossupressor, e essa molécula aqui, esse anti-inflamatório esteroidal, ele é um análogo do cortisol. Tá? Ou seja, se eu produzisse muito cortisol, enfim, teoricamente também faria efeito. Vamos deixar assim, não é que faz. O cortisol é menos potente que o anti-inflamatório, tá? Mas eles têm a mesma via. O que acontece? Se do nada eu tiro o anti-inflamatório esteroidal. Se eu tirei do nada o anti-inflamatório esteroidal, eu vou ter cortisol na jogada? Não vou ter cortisol nenhum. Tá? O nosso corpo ele vai demorar um pouco tempo para voltar à produção normal de cortisol. Lembra? Estava lá só com anti-inflamatório esteroidal. Esse anti-inflamatório esteroidal diminuiu a produção de cortisol. Então, quando eu tiro ele da noite para o dia, pum, eu não tenho muito cortisol. O que isso vai acontecer? Isso que a gente fala da interrupção da terapêutica. O cara está tomando anti-inflamatório esteroidal, da noite para o dia falou, vou parar. Tirou. O que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma exacerbação da doença que ele está tratando. Então, se ele está tratando alergia, quando ele tirou da noite para o dia aquele medicamento, o anti-inflamatório esteroidal, a alergia dele vai voltar com tudo. Se ele está com asma, a asma vai voltar com tudo. Se ele está tratando, sei lá, lúpus, a lúpus vai voltar com tudo. Tá? Então, o ideal é se fazer o que a gente chama de desmame. É você ir tirando gradualmente o anti-inflamatório esteroidal.
Então, o indivíduo começa, fica tomando, ele quer parar de tomar. Você não vai parar da noite para o dia. Você da noite para o dia fala, eu vou diminuir essa dose 1/4, ou sei lá, vou tomar um dia sim, um dia não, vou tomar pela metade. Tem vários protocolos, tá? Mas é realizado o desmame, não para do nada. Tá? Vai tirando aos poucos para você não ter essa exacerbação da doença que você estava tratando, tá? E o outro efeito colateral que a gente tem é o efeito de uso contínuo. Ou seja, isso daqui a gente, nesses dois, tanto o efeito colateral de interrupção da terapêutica quanto de uso contínuo, é uns 10 dias aí que você está utilizando que começa a aparecer. Tá? Mas vamos lá, o que é esse efeito de uso contínuo? Pode dar osteoporose, vai dar maior risco de infecção, porque você está imunossuprimido, vai dificultar a cicatrização, aumenta o apetite, que pode dar obesidade central, vai dar euforia e depressão, isso daqui depende de pessoa para pessoa, tá? Tem gente que toma que fica eufórica, tem gente que toma que fica depressiva, porque ele mexe com o nosso sistema límbico, o cortisol, a gente já viu lá, ele tem alterações do humor. Pode dar hipertensão pela sobrecarga cardíaca e pelo acúmulo de sódio que a gente vai ter no corpo, tá? Vai dar edema, o indivíduo fica edemaciado, vai dar úlcera peptídica, porque, ó, vamos lá, os efeitos colaterais que a gente viu dos não esteroidais também acabam acontecendo nos esteroidais. Os efeitos do não esteroidais têm relação com COX. Esteroidal também diminui COX. Tá? Então, vai dar úlcera, pode dar glaucoma, pode dar hipopotassemia, enfim, erotismo, que é aumento de pelo, pode dar mama, enfim, ginecomastia em homens. Tá? E, geralmente, essa fotinho aqui, enfim, é bem legal esse esquema aqui, que é como se fosse um garoto que ele começa a fazer o tratamento corticoide. Isso daqui é de mês a mês. Então, depois de 5 meses, ó, ele começou assim, só pelo uso do medicamento. Tá? Sem pensar em alimentação, sem pensar em nada, o medicamento transforma o corpo do garoto desse jeito. Começa a acumular muito líquido, vai começar a acumular gordura visceral, tá? Enfim, a pessoa fica inchada, fica túrgida. Tá? Então, esses efeitos colaterais são bem pesados, tá? São graves, de uso contínuo. E é por isso que é comum ver também esses efeitos colaterais de interrupção da terapêutica. Como assim? O cara tá tomando a mó cara cortisol, tá tomando lá, enfim, o glicocorticoide, desculpa. Tá tomando lá mó cara glicocorticoide sintético. Vê o corpo mudando, não tá se sentindo mal, enfim. O que ele faz? Eu vou parar de tomar isso daqui. Quando ele para, a doença volta com tudo. Tá? Então, esses dois efeitos são bem comuns de ver na prática. Tá? Beleza. Discussões sobre os anti-inflamatórios esteroidais. O que acontece? Eles têm um potencial anti-inflamatório absurdo. Tá? Eles são muito melhores anti-inflamatórios do que os não esteroidais, por exemplo. Tá? Só que você vai usar ele toda hora? Obviamente que não. Tá? Por que não? Porque eles têm vários efeitos colaterais. Tanto de interrupção da terapêutica quanto os contínuos, que tem vários, enfim. Tá? Então, eles têm muitos efeitos colaterais. Então, na prática, o médico vai utilizar isso daqui na menor dose possível, durante o menor tempo possível, só quando os não esteroidais não forem eficientes. Se o médico conseguir te tratar com não esteroidal, pode ter certeza, ele vai te tratar com não esteroidal, ele não vai dar um esteroidal. Então, o esteroidal ele pode dar vários efeitos. Beleza, daí você tem uma patologia que não tem como você precisa usar o esteroidal. O que é feito na prática hoje em dia? Tá? Primeiro, fazer a interrupção gradual da terapêutica, ok? Mas fazer ciclo. Como assim ciclo? Você começa lá, fica 2 meses tomando medicamento, 1 mês de desmame, fica 1 mês sem. Daí volta, 2 meses tomando medicamento, 1 mês de desame, 1 mês sem. Você vai fazendo ciclos. Tá? Hoje em dia a gente sabe que tem algumas patologias que esses ciclos funcionam, outras não, mas tem várias que o ciclo funciona. E fazendo esses ciclos, o que você está diminuindo? Esses efeitos de uso contínuo. Tá? Então, a terapêutica ela é bem mais aceita em indivíduos que fazem ciclo do que não fazem ciclo. Tá? Então, isso daí é a aula de anti-inflamatório esteroidal. A gente já falou dos 2 anti-inflamatórios. Enfim, eu amo o anti-inflamatório, eu acho mó da hora, porque eles curam a inflamação. Enfim, mas é isso. Eu sempre me perco aqui para parar, né? Eu estou enrolando porque eu estou procurando o botão que eu tenho que apertar. Achei. Tchau, tchau, pessoal.